rapidamente falar do Gabriel Bortoleto, porque ele teve um desempenho bastante contido nesse fim de semana. E, Márcio, você tem aí uma teoria bastante interessante do porquê que o Bortoleto está no atual momento dele. A gente falou aqui antes de começar a gravar, né, um pouquinho sobre isso, e a impressão que eu tenho é essa. Não quer dizer, eu não conversei com ele para poder ter certeza, e não acredito nem que ele fosse falar esse tipo de coisa. Mas a minha impressão, conversando com o Gary Anderson, por exemplo, muitas vezes sobre projetos de carro e tudo mais, é de que o Bortoleto, ele perdeu a confiança no carro. Essa é a impressão que eu tenho. Que ele estava muito focado em ser rápido, e foi rápido na Austrália, foi rápido na China, mas você vê, na Austrália ele foi rápido e foi surpreendido quando saiu da pista, porque estava molhado, mas foi surpreendido e saiu. É um carro que o Emerson chama de unforgiving, né? Um carro que ele não te avisa quando chegou no limite. Na verdade não é só ele, é uma tendência geral da Fórmula 1 no momento atual. Mas naturalmente você vai para o final do grid, são carros mais traiçoeiros, né? E o Sauber ele é muito sensível à turbulência, muito, não é de hoje, é muito sensível à turbulência. Tanto que a gente vai ver que o Hülkenberg, por exemplo, foi desclassificado por estar andando o carro muito baixo. Ele andou mais rápido que o Bortoleto, mas ele estava com o carro muito baixo, desgastou muito na parte de baixo do carro. Isso tem que ser levado em consideração, quer dizer, o Bortoleto ele estava com o carro mais alto, com certeza o carro com menos aderência em geral. Você consegue ter equilíbrio, o carro consegue ter equilíbrio entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, o carro não está saindo de frente, não está saindo de trás, mas tem pouca aderência no geral, né? É uma falta harmoniosa de aderência. Então, o carro está equilibrado, mas não tem aderência, não tem velocidade. E ele, na China, na turbulência, ele roda logo no início, depois com pista livre ele tem um ritmo forte. Ele falou nessa prova que ele tinha um ritmo mais forte que o do Stroll e não conseguia passar. Na turbulência o carro fica inguiável. E aí aquela coisa, eu tenho essa impressão de que o fato dele ter rodado na Austrália, ter rodado na China, na cabeça, ele falou, bom, eu não posso confiar tanto assim nesse carro, não posso acelerar tanto assim, se tiver na turbulência eu não posso andar tão perto, não posso... Ele criou, no meu entendimento, ele criou umas travas mentais ali, de não querer rodar de novo, não querer sair de novo, querer levar o carro até o fim. Ele rodou, né? Na China ele rodou na turbulência do Burman. Ele foi quieto. Foi na turbulência do Burman ali, na primeira volta. Pois é. Ele foi surpreendido por aquilo, depois ele teve um ótimo ritmo. Ele conseguiu alcançar o pelotão de novo, fez voltas muito boas, chegou a ter volta mais rápida durante um bom tempo, no meio da prova. Só que, no meu entendimento, isso é inevitável. E o Gary Anderson me chamou atenção para isso. Ele falou, se você faz um carro que em algum momento ele tem aderência, em outro momento não tem, o piloto começa a ficar confuso e começa a adotar uma margem de segurança maior. Ele começa a não confiar que a aderência vai estar lá e começa a perder alguns décimos de segundo ali. E eu tenho a impressão que isso está acontecendo com o Bortoleto, que ele para não ser surpreendido por uma rodada de novo, não ser surpreendido por um abandono, alguma coisa assim, ou uma grande perda de tempo com um despiste ou qualquer coisa parecida, ele está adotando uma margem de segurança maior, no meu entendimento, está um pouco mais conservador. Ele tem condição de ser rápido, já deixou claro isso, mas se você olhar, nas últimas duas corridas ele não rodou, não abandonou, mas o desempenho dele deu uma caída. E eu realmente sinto que ele está adotando uma margem de segurança maior e está sem confiança no carro, está abrindo mão de um pouco de velocidade para conseguir levar até o fim. Isso faz o piloto parecer pior do que ele é. Esse tipo de coisa faz o piloto, e ele acaba às vezes se tornando pior do que é, porque ele começa a andar abaixo do próprio potencial, porque não confia mais no equipamento, não confia nas reações do carro. Isso, num carro semi-asa como esse, você tem que acreditar que o carro vai fazer. O próprio Max se reprogramou, ele falou isso, se reprogramou em Suzuka para poder fazer aquela volta, que ele já estava aceitando que não podia fazer certas coisas. Você tem que acreditar, né? O Gil de Ferran falou isso naquela volta fantástica em Fontana, que você vai aumentando a velocidade no oval, você tem sempre que botar o carro com o setup para velocidade acima do que você está. E você tem que acreditar que ele vai fazer. Parece simples, parece banal, mas envolve acreditar, né? É o que a gente está falando de confiança. E no meu entendimento, o Bortoleto ele é melhor do que está sendo, mas porque ele tem essa nítida impressão de que ele está perdendo a confiança no carro e está começando a frear os próprios instintos e começar a acreditar que não dá para fazer. Então ele tem potencial para mais, mas o carro está transformando ele num piloto menos brilhante, no meu entendimento.